A Bíblia diz aqui que Deus dá uma ordem, né, a Saul para matar todos, homens e mulheres, matar o rei, matar todos os bois, ovelhas, queimar tudo que era dos amalequitas. Saul desobedece a Deus. Ele não desobedece o profeta, ele desobedece a Deus. Quando ele desobedece a Deus, a Bíblia diz que ele traz o rei, ele traz o melhor dos bois e das ovelhas, né? E o povo pega os despojos, né? E a Bíblia diz que Samuel, né, fica inquieto a noite toda, né? Porque o espírito do profeta identifica, né, desobediência a quilômetros de distância, né? Porque a desobediência tem um som, né? Porque a rebeldia tem um som, porque a iniquidade tem um som. Eu estava pregando outro dia, não sei aonde, e Deus falou para mim, a sensualidade tem um som, e não é de Deus, é das trevas, né? A sensualidade tem um som. Eu quero glorificar Deus pelas mulheres que Deus tem erguido para pregar para outras mulheres sobre decência, sobre roupa, né? Contra a sensualidade. Eu quero glorificar Deus por isso. Mas o profeta, ele identifica esses sons, né? E a Bíblia diz, aleluia, que Samuel vai ter com Saul no outro dia, e ele pergunta para Saul que mugido é esse que eu ouço nos meus ouvidos, né? E daí Saul diz que ele temeu o povo, e por isso ele levou as coisas, né? E não destruiu tudo como Deus tinha mandado. Então, foi isso que Deus falou comigo, né? Hoje, entre tantas outras coisas, que existem milhares de líderes, né? Infelizmente no Brasil e fora do Brasil, que eles não têm obedecido a Deus porque eles têm temido a homens, né? Mas a minha Bíblia diz, aleluia, que nós não devemos temer aquele que tem poder para matar o nosso corpo. Antes nós devemos temer aquele que tem poder para jogar a nossa alma no inferno, né? Ou no céu. Então, eu sei que algumas pessoas dizem assim, mas essa mulher é muito ousada de falar isso. Eu prefiro a minha ousadia do que qualquer tipo de hipocrisia, né? Então eu vou dizer para você em alto e bom som, né? Tem muitos líderes temendo mais o povo. O que o povo vai gostar, o que o povo vai achar, o que o povo vai dizer. Tem muitas pessoas me criticando porque nós entregamos uma estrutura física. Mas eu falei, né, num outro vídeo, e falei também em alguns lugares que nós estivemos visitando uma estrutura física que existe para vender aqui em Brasília. Extraordinária, né? Melhor do que aquela que nós tínhamos em Caxias do Sul por muitos anos. E eu sei, pelo que eu conheço de Deus, que para Deus aquele dinheiro para comprar aquilo não é nada. Só que quando eu estava lá dentro, Deus me perguntou, tu quer essa estrutura ou tu quer as nações, Paulo? E eu sei também que Deus pode dar as duas coisas, mas eu falei na hora, eu quero as nações, Senhor. Então, tem pessoas que nunca vão entender o que Deus fala contigo, né? Talvez algumas pessoas podiam dizer, mas para que matar os homens, as mulheres, as crianças? Para que matar tudo, né? Por que eu não posso pegar, né, aquilo que eu tenho que tirar de dentro de casa e dar para alguém que precisa? Porque tem coisas que Deus vai mandar queimar, e tem coisas que Deus vai mandar tu dar, e tem coisas que Deus vai mandar tu te desfazer, e tem coisas que Deus vai mandar você não aceitar, e tem ofertas verdadeiramente que Deus vai dizer para você não aceitar. A Bíblia diz que quando, aleluia, aquele homem com lepra vai ter com Eliseu, e ele oferece uma oferta para Eliseu, Eliseu não pega a oferta. Você sabe o que aconteceu com Geazi quando ele pega a oferta? Porque tem oferta que tem lepra, nós não podemos pegar. E a Bíblia diz aqui que, e eu quero que você preste muita atenção nisso, né? Porque hoje nós não vamos nos demorar, né? Nós temos que orar. A Bíblia diz que quando Samuel confronta Saul, e Saul admite que ele estava com medo do povo, ele admite que ele peca. Mas o fato de ele ter confessado o pecado não faz com que ele mude. Então tem muita gente confessando o pecado, mas que não muda, né? Meu Deus. E eu tô mais preocupada ainda porque antes de começar aqui nós já estávamos atrasados, mas eu falei pro meu marido que eu precisava da ampulheta, né? Porque ela determina um tempo, porque eu tava vendo a ampulheta. Porque tem coisas que Deus não vai mais dar tempo para você. Tem coisas das quais o Senhor não vai mais te dar tempo. E a Bíblia diz aqui que Saul, ele confessa o pecado, ele fala para Samuel o que ele fez, ele fala para Samuel por que ele fez, porque ele temeu o povo, só que ele era o rei. Só que mesmo assim ele não se converte. Então, o que Deus falou comigo é que tem milhares e milhares e milhares de pessoas confessando pecado. Porque virou uma moda, mas não mudando de vida. E eu te provo que ele não mudou, porque aqui no final dos versículos que eu li, se ele tivesse mudado de vida, ele não ia pedir para ser honrado. Porque quem sabe que pecou, quem sabe que errou, ele não quer ser honrado, ele quer se humilhar, né?
ontem, né? Ontem e hoje de novo, né? Deus mandou eu falar para algumas pessoas. Eu não sei o que acontece contigo quando a glória de Deus vem, né? Mas eu posso dizer para você o que acontece comigo, porque eu não posso falar de outra pessoa. Mas quando a glória de Deus vem, a única vontade que eu tenho é de me ajoelhar, me jogar no chão, na verdade, né? E por quê? Né? Lá quando eu vi o paralítico se levantar, né? Outro dia me perguntaram quantos paralíticos eu já vi se levantar. Eu acho que 10, 11, não sei, eu perdi a conta, né? Também não fico contando, né, quantos paralíticos vão se levantar, porque toda a glória é de Deus. Quando eu vi ele, eu só não me joguei no chão porque ele estava segurando na minha mão. Mas a minha vontade era me jogar no chão, por quê? Porque quando a glória de Deus vem, a nossa nudez é exposta. Ou seja, quando a glória de Deus vem, tudo o que está em obscuro na nossa vida, tudo que nós tentamos esconder, tudo aquilo que nós não confessamos ou mudamos, ela fica exposta, porque a glória de Deus tem esse poder de nos expor. Só que muitas pessoas elas têm ficado diante da glória de Deus. Deus tem mostrado a sua nudez, mas elas não têm mudado de parecer, né? A Bíblia diz aqui que Saul diz para Samuel: me honra na presença dos anciãos e na presença do povo. Ou seja, ele queria continuar mostrando para o povo e mostrando para os anciãos uma coisa que não era verdade sobre a vida dele. Porque a Bíblia diz que Samuel já tinha dito para ele: o teu reino foi rasgado de ti. Então aparecer para o povo era mais importante do que se converter. Era mais importante do que mudar a vida dele, do que convergir, né? Muitas pessoas já pregaram sobre isso, né? Conversão significa mudar de direção, né? Tu tem que convergir, tu tem que mudar o lado para onde você está indo. Confessou o pecado, ele reconheceu o erro, ele falou por que errou, mas ele não se converteu. E muitas pessoas têm dito assim: não, mas as pessoas estão se confessando, as pessoas estão confessando os pecados, as pessoas estão reconhecendo o pecado, mas não estão mudando. Mas a Bíblia diz aqui ainda que Saul, depois de ter pecado, depois de ter falado porque pecou, depois de ter confessado o pecado, depois de ter tido o seu reino rasgado, a Bíblia diz que ele pede para ser honrado. E existe uma geração inteira hoje na presença, supostamente, né, na presença de Deus, que está buscando ser honrado. Eu tenho uma Bíblia inteira que é cheia de explicações do Dr. Charles Spurgeon, do Sr. Moody, né? E o Sr. Charles Spurgeon, em certa ocasião, ele falou: existe uma geração que quer ser honrada numa terra onde o seu rei foi humilhado. Eu não sei como. E o pior de tudo isso, existe pessoas honrando esse tipo de gente. Existem pessoas honrando pessoas que não se converteram. Existem pessoas honrando pessoas que confessaram o pecado só da boca para fora. E aí o Senhor me deu uma palavra, que está em 1 Samuel capítulo 16, que diz assim, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? O que Deus falou comigo é que existe pessoas no reino que eles estão perdendo muito tempo. E eles não estão perdendo tempo só com o pecado. Eles estão perdendo tempo tendo dó dos Saús, tendo dó, né, tendo misericórdia de pessoas das quais o Senhor não tem mais misericórdia. Deus, ele falou comigo que tem pessoas que elas estão remando, me perdoe, mas eu não sei outra maneira de falar, né? Elas estão remando, mas não estão saindo do lugar porque elas estão tendo misericórdia de quem Deus já não tem mais misericórdia. Daí outro dia eu escutei uma pessoa dizer assim: mas Deus não vai querer que a fulano morra. Sim. Tem pessoas que Deus vai permitir que morra sem salvação, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós não sabemos quem subirá ao céu, quem descerá ao abismo, nós não sabemos. A Bíblia diz que existem muitas pessoas que infelizmente são para perdição, elas não vão se converter, elas não vão mudar, então, porque é uma escolha, né? Essa semana foi muito difícil para mim, porque eu tive que ir na casa de uma pessoa, e importante para mim, mas dizer, infelizmente, as minhas mãos não têm sangue teu. Infelizmente, né, nas minhas mãos não tem sangue de ninguém dessa família, porque eu falei tudo que eu tinha que falar. Tudo que vocês vão viver daqui por diante são resultado das escolhas de vocês.